pessoas e processos, eles vão dar ou motivos para a tua empresa crescer ou então os motivos para a tua empresa ir à falência. Todo empreendedor ele deve parar e pensar qual é a sua frequência de troca de funcionários. Toda empresa pequena, ela é a reflexão do dono. Teu negócio, ele é você. Você pega na tua personalidade e você vai lhe transferir para o teu negócio. Um negócio, ele tem as suas características de execução. E essas características de execução, você deve colocar elas todas no papel, que é para você poder ter uma noção daquilo que são os pontos fortes que o teu negócio tem, os pontos fracos que o teu negócio tem, e tudo isso, um bom plano de negócios, ele vai te ilustrar. Porque um negócio, ele raramente, ou seja, nunca conheço alguém que tenha um negócio que do princípio ao fim, ele é sempre um mar de rosas. Você vai sempre passar por dificuldades. Hoje vamos começar um episódio. Hoje vamos fazer um episódio super especial. Estamos na véspera de um ano novo. Para quem teve boas entradas com a Hull Talks, já devemos agradecer pelo simples facto de vocês escolherem esse canal como principal para vocês poderem aprender alguma coisa ao longo do tempo. Nós também entramos bem para o ano 2025 e espero que todos vocês também estejam bem. Hoje vamos falar sobre gestão de pequenos negócios, não é? Porque são atitudes como estas que transformam ou fazem com que o homem vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então trouxemos um convidado que vai passar dicas interessantes para todos os jovens que tencionam, não é, seguir esta modalidade. Então, se tu gostas dos nossos conteúdos, deixa o teu like, subscreve o canal e partilha este conteúdo com quem tu tens o desejo, pois assim tu vais fazer com que nós podemos crescer mais e mais. Então, como está? Comigo está tudo bem, graças a Deus entrei bem. E como é que vai do vosso lado? Eu também entrei bem com a felicidade dos aspectos interessantes do canal e ainda mais para realizar novos episódios que nem este, que vão dar aquele conhecimento enorme para as pessoas. Essa é a fase do ano que todo mundo tem boas ideias, tem bons planos e vamos tentar dar uma força para ver se conseguimos dar um pouco de direção a essas ideias, a esses planos. Boa, porque uma escolha de um tema como este, né, é um tema bastante abrangente. Por que desenvolver sentimento muito positivo para abordar questões dessa natureza? Bem, acho que toda pessoa, depois de atingir a idade adulta, ela tem que ser uma pessoa produtiva. A pessoa produtiva é aquela que gera riqueza. Claro. E existem diversas formas de nós gerarmos riqueza. E dentro dessas formas tem empreender. E eu desde muito cedo, desde os meus 14 anos, que eu comecei a empreender. Então, hoje com 38 anos, então são muitas experiências que fui acumulando ao longo do tempo. E eu quero hoje passar essa minha experiência, esse meu conhecimento que fui acumulando ao longo de mais de 20 anos. Como é que define um pequeno negócio? Bem, um pequeno negócio é aquele que, vamos assim dizer, que começa sem ter todas as condições preparadas. E também, normalmente, ele vai iniciar apenas com aqueles que são os progenitores do projeto, aquela pessoa que tem um sonho e quer colocar esse sonho em prática e dar início à sua partida. Algo assim modesto, vamos assim dizer, em palavras bem conhecidas. Mas quais seriam as dificuldades que muitos empreendedores pequenos passam ao longo do tempo? Bem, a principal dificuldade que pequenos empreendedores passam no início desses pequenos negócios centra-se na falta de conhecimento. Isso vai de conhecimento tanto do próprio mercado onde ele quer estar inserido para fazer algum tipo de negócio, é o conhecimento na própria gestão de um negócio, é falta de conhecimento financeiro, é falta de uma boa comunicação, é um conjunto de ações e procedimentos que ele vai ir conhecendo ao longo do tempo. E uma característica que todos nós que começamos a empreender pequenos vamos sempre passar é que todos nós vamos chegar numa fase que vamos entrar no fundo do poço.
Grandes empreendedores agora sempre tiveram um período que eles chegaram em um estágio que você pensa, você imagina em desistir, ir procurar emprego para suprir as tuas necessidades, mas é sempre um estágio que você precisa passar, que é para poder te tornar mais forte mais lá para frente. Mas quais são as melhores, né, dicas para aquelas pessoas que buscam oportunidades? Ou como é que nós devemos observar uma oportunidade de negócio? Observar oportunidades. Os negócios, eles têm características e você consegue facilmente, às vezes, encarar os riscos que esse negócio pode gerar. Por exemplo, um bom negócio... Fica atento, Marcos. Ô jovem. Quer dizer, a equipe técnica já começou a boicotar. Esteja atento, jovem. Ok. Bem, negócios bons, eles têm características. Por exemplo, um negócio com menos risco é quando eu tenho a capacidade de fornecer um produto ou um serviço que ele, mesmo que eu faça a aquisição agora e lhe venda talvez daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, esse produto ou esse serviço tem a característica de se manter sempre em condições, ou seja, produtos que têm um longo período de conservação e ao longo do tempo esse mesmo produto ou este mesmo serviço ele tem que tender a ficar mais valorizado. Se você pega um negócio que ele tem essas características, você já começa com menos probabilidades de teres problemas num futuro próximo. Mas qual é a importância de um plano de negócio para um pequeno empreendedor? A importância de um plano de negócio. Um negócio ele tem as suas características de execução. E essas características de execução, você deve colocar elas todas no papel, que é para você poder ter uma noção daquilo que são os pontos fortes que o teu negócio tem, os pontos fracos que o teu negócio tem, e tudo isso, um bom plano de negócios, ele vai te ilustrar. Porque um negócio, ele raramente, ou seja, não conheço alguém que tenha um negócio que do princípio ao fim ele é sempre um mar de rosas. Você vai sempre passar por dificuldades. No teu plano de negócio tem que estar sempre descrito quais as atitudes que você poderá tomar ou quais serão os ambientes e as realidades que você poderá ter se o teu negócio for bom, se for médio, se for razoável ou se for ruim. Ali, no teu plano de negócio estará todas essas partes bem esclarecidas e assim você tem uma noção muito mais clara e realista daquilo que você deseja fazer. Mas como é que são definidos essas metas e indicadores de sucesso para pequenos? Bem, para pequenos negócios. Todo negócio ao iniciar, eu tenho que estabelecer uma meta. Ou seja, existem alguns procedimentos que são base, que o empreendedor deve ter. O primeiro deles é que todo empreendedor que começa um pequeno negócio, ele tem que ter um objetivo, um propósito. Ou seja, eu não vou fazer um negócio apenas porque eu vi o meu vizinho fazer, porque eu vi o meu colega fez, deu certo, porque eu vi algum familiar meu fez, deu certo e vou fazer o mesmo negócio. Não, eu tenho que projetar o meu negócio com um determinado objetivo, ele deve significar alguma coisa para mim e ele deve ser algo desafiador, porque são aspectos desafiadores ou ações, realidades desafiadoras que ao longo do tempo nos tornam cada vez melhores naquilo que nós fazemos. Então, estabelecer metas, elas são muito importantes, existem critérios, as tuas metas devem ser temporais. Por exemplo, eu se abrir um negócio agora, eu tenho que ter um período para atingir uma outra meta. Vamos dizer que eu comecei agora com 2 clientes e eu tenciono ter mais clientes. Então, tenho que definir que daqui a 2, 3 meses eu tenho que chegar a uma meta de estar já a atender 10 clientes. Que daqui a um ano eu tenho a meta de estar a atender 50 clientes. Então, tudo isso deve estar bem estabelecido e, de preferência, tudo isso estar escrito
para o próprio empreendedor, a cada passo que der, ir anotando os seus passos a passo e ver se as suas metas estão todas a ser realizadas ou, em muitos dos casos, nós podemos até chegar em casos de frustrações, que você tenta chegar num objetivo e você não consegue. E ali é bom que você tenha tudo isso documentado para não ter que repetir os mesmos erros. Muitas das vezes as pessoas, a maior parte dos erros que muitos empreendedores começam, principalmente aqueles que são pequenos, é a gestão do fluxo de caixa. Correto. Gestão de fluxo de caixa. A educação financeira é um problema que quase todo empreendedor novo, ele, se não tiver esse conhecimento, ele vai ir à falência. É ter educação financeira. E o fluxo de caixa, ele é apenas ou seja, os sintomas de uma doença que nós vamos carregando, que é, muitas vezes nós formamos o nosso negócio e nós não sabemos precificar as coisas. Porque nós podemos imaginar que estamos a comprar esse livro, por exemplo, a 5.000 kwanzas, eu vou imaginar que vou lhe vender daqui a pouco a 10.000 kwanzas. Mas esse é um cálculo apenas superficial, que o empreendedor, quando ele é novo, ele faz esse cálculo assim rápido e pensa que está a ganhar alguma coisa. Mas sobre um processo de vendas, sobre uma prestação de serviço, existem custos que são anexados a esse produto, a esse serviço, que devem se pôr em conta na hora de fazer a venda. Por isso, muitas das vezes nós podemos estar a vender muito, mas quando chega no fim do mês, nós vamos no nosso caixa, o caixa está vazio, estamos em dívida e às vezes temos que procurar fontes externas para voltar a injetar no nosso negócio e nos perguntamos que, eu estou a ganhar dinheiro, mas não consigo ver aonde meu dinheiro vai. Eu já conversei com muitos empreendedores que normalmente procuram para ter algum tipo de consultoria. A falta de sabedoria ou a falta de procedimentos na hora de precificar, isso prejudica muito o caixa e pode mesmo levar uma empresa à falência. No mercado competitivo como o nosso, como é que um pequeno empreendedor pode se destacar? Bem, o que eu aconselho a pequenos empreendedores, a dica que eu dou é que toda empresa pequena, ela é a reflexão do dono. O teu negócio, ele é você. Você pega na tua personalidade e você vai lhe transferir para o teu negócio. Se você for uma pessoa com péssima comunicação, com maus relacionamentos no teu dia a dia, você vai automaticamente transferir todas essas tuas energias para o teu negócio. E quando eu entro num ambiente que eu tenho muita competição, o que vai me tornar diferente sou eu mesmo. Ou seja, se eu trabalhar em mim, eu vou conseguir transferir para o meu negócio todos aqueles benefícios que eu coloquei em mim como pessoa. Porque o cliente lá fora, ele, claro que nós podemos todos vender pão. Estamos aí nós todos a vender pão. Isso é normal. Mas o cliente, ele vai escolher ir comprar o pão àquele vendedor que melhor se adequará aos seus desejos. E aquele empreendedor que, nas suas particularidades, o cliente consiga ver algum benefício, algum proveito em detrimento dos outros empreendedores. Por isso, na competitividade, o que vai te fazer ter notariedade é a tua singularidade. Mas quais são as ferramentas digitais que são indispensáveis para marketing de pequenos negócios? Hoje em dia as pessoas usam muito as redes sociais para comercializarem qualquer produto e tudo mais. Quais achas que são as melhores ferramentas para que haja uma melhor distribuição? Ok. Hoje em dia, se você não está na mídia social, você não existe. As pessoas não vão te conhecer. Principalmente para empreendedores que estão a nascer agora. Nós, na nossa realidade em Angola, nós temos um universo de ferramentas digitais que nós podemos utilizar. Por exemplo, temos redes sociais, que passo aqui a publicidade a essas redes sociais. Você tem o Facebook, você tem TikTok, você tem YouTube,
Você tem o WhatsApp, que é uma rede um pouco mais privada, mas ela é muito essencial para quem deseja ter um atendimento mais direto, mais próximo com as suas leads, com os seus clientes, para fazer recorrências, para fazer um atendimento pós-venda mais eficaz. Então nós temos algumas dessas ferramentas. E vão existir outras ferramentas que você vai ter ao longo do tempo, quando você tiver já um pouco mais de condições. Por exemplo, você pode ter aplicativos próprios, você pode ter um site, você pode ter ferramentas já mais personalizadas para o teu próprio segmento de negócio, mas é tudo por escalão. Por agora, mesmo que você não tenha grandes fontes de receita, você pode utilizar o TikTok, que vamos assim dizer entre aspas, que ele é grátis para você utilizar. Mas é claro, vais ter que gastar com a internet. Você tem Facebook, que não vão te cobrar nada para utilizar. Você tem Instagram, você tem o YouTube. Acredito que com essas ferramentas já é possível um empreendedor conseguir ter um pouco de visibilidade e, se persistir, vai conseguir atingir grande público para apresentar os seus produtos e serviços. Mas a principal questão que depois vem quando tu começas a divulgar um determinado produto é a questão da fidelidade dos clientes. Como conquistar a confiança daquelas pessoas que vão adquirir os teus produtos. Ok, como criar fidelidade? Olha, essa pergunta, este livro que tem aqui, ele tem aqui um título subentendido, Mais Esperto que o Diabo, que é um grande livro do mesmo autor, do Napoleon Hill. Eu tive acesso a esse livro, foi em 2000, na época da Covid-19. Ainda tem este, né? Sim, tem Quem Pensa Enriquece. São grandes livros para se ler. Todo empreendedor devia experimentar esses livros. E na Covid, isso foi em 2020, em que tudo estava fechado. Eu, como empreendedor, eu estava a gerir no momento, eu tinha 54 funcionários. E os meus pontos de venda eles estavam localizados em shopping centers e eles todos estavam encerrados. Então, na minha cabeça, pairava sempre esse pensamento: o que é que eu vou fazer agora para ter que manter o emprego desses 54 jovens e conseguir pagar todos aqueles compromissos que eu tinha que pagar? E dali me apareceu esse livro, Mais Esperto que o Diabo, que ele me disse assim, ou seja, ele tem um trecho que ele diz assim: nós somos capazes de alcançar tudo aquilo que nós desejarmos ou tudo aquilo que nós quisermos. As coisas que nos põem às vezes congelado é o medo. Perca o medo que você vai conseguir atingir todos os teus objetivos. E a partir daquele momento eu passei a agir sem medo. E uma das coisas que me passou pela cabeça era o seguinte: eu tinha muitos clientes, já tinha mais de 10 mil clientes na minha carteira. E o mundo estava num momento em que todo mundo estava assustado e todo mundo queria arranjar saída para alguma coisa. Então eu peguei a minha equipe e disse assim: olha, nós não podemos sair, não podemos circular à vontade, então o que nós vamos ter que fazer é pegar naquilo que nós já temos, fidelizar os nossos clientes e fazer com que esses clientes sejam um vetor para nós conseguirmos alcançar outros clientes. E foi aí que nós fizemos. Nós tínhamos os contactos, você tem número de telefone, tem o WhatsApp, tem tudo isso. Então, a partir daquele momento, nós, em vez de nos focarmos em ter que procurar aquilo que está distante, fomos apenas trabalhando com aquilo que é novo, ou seja, com aquilo que já existe. Corrigindo. E nisso o que é que nós fizemos? Nós passamos a ensinar cada vez mais os nossos clientes a utilizar os nossos produtos e nossos serviços. Nós começamos a ilustrar aos nossos clientes quais são os malefícios que ele tem se ele não usar, e nós passamos a ter estratégias que iam diretamente para aquilo que são as dores dos nossos clientes, porque é isso que o empreendedor deve fazer. Principalmente quando o teu negócio é pequeno, você deve saber entender o que é que o teu cliente precisa, qual é a dor que ele está a sentir, e você, por cima dessa dor, criar um conjunto de conteúdo e fornecer ao conhecimento da pessoa que você já tem na tua carteira de clientes. E as restrições começaram em março de 2020 e em outubro de 2020, no mesmo ano, nós conseguimos reabrir todos os postos que nós já temos e quase dobramos a empresa. Então foi apenas por essa atitude
de nós perdermos o medo, continuarmos a trabalhar com aqueles clientes que nós já temos, estar sempre ali quando o cliente precisa, nunca reclamar quando o cliente liga para fazer reclamações. Por mais que a reclamação do cliente te pareça sem noção, sem sentido, sem objetivo, o nosso trabalho como vendedores, como empreendedores, é sempre satisfazer aquilo que são as necessidades dos nossos clientes. Mas qual é a melhor forma de criar uma cultura organizacional forte desde o início? Porque aí viu-se que foi necessário uma ideia excelente do responsável para manter aquela questão organizacional, para que o negócio ainda assim continuasse a funcionar. Porque muitos negócios quebraram. Muitos negócios quebraram, muitos colegas meus, porque eu pertenço a vários grupos de empreendedores. Muitos quebraram, muitos tiveram que mudar de negócio. Graças a Deus eu não tive a necessidade de ter que mudar de negócio. Não vendi máscaras, graças a Deus. Continuei a vender. Não, porque parece que aquelas pessoas vendem por tendências. Correto. Olha, vou ser um empresário da área X porque é o que está a ser mais procurado. O que é que tu achas de pessoas que abrem negócio e simplesmente por ver que tem muita demanda? Ok, é o que eu disse já no princípio. Eu fazer um negócio sem ter um objetivo, sem ter traçado um objetivo. Quando eu não tenho um objetivo, principalmente um objetivo a longo prazo, se eu não saber o que eu quero ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, no meu percurso eu vou apenas seguir tendências que os outros tiverem a fazer. Eu vou esquecer a minha originalidade, vou sempre me desviar, porque também às vezes a panela não ajuda. Quando a panela às vezes cobra, as pessoas tendem a se desviar, que é para manter a panela acesa. Mas eu defendo que todos os negócios, todos os setores, você consegue produzir uma demanda suficiente para até dividir com a tua concorrência. A concorrência é bom, vai ser sempre boa, porque nos ajuda a nós empreendedores a poder inovar, e é um benefício para os clientes. Porque numa rua, quanto mais padarias abrirem, mais pessoas com vontade de comer pão vão existir. Claro. Então nós não podemos nos manter fechados só porque existe concorrência, e também não devemos ser, como se diz na gíria, nenhuma Maria vai com as outras. Ok, mas voltando na questão que tiveras feito, agora me perdi na pergunta. Não, como manter uma estrutura organizacional. Como manter a estrutura organizacional. Ok, eu constituí a minha empresa com maior tempo de vida, eu constituí ela em 2016. E em 2017, eu e mais o meu sócio, nós tivemos a seguinte decisão. Toda semana, em toda segunda-feira, nós não trabalhamos. Nós sentamos com a empresa e vamos reordenar aquilo que são as nossas ações. Vamos rever o que nós fizemos na semana transata e vamos planejar aquilo que é a semana que está a vir. E temos essa cultura, já lá se vão 7 anos. E uma boa comunicação consistente e repetitiva, é claro, uma comunicação conjunta, não é aquela comunicação que é só o patrão que está a falar, mas é uma comunicação que todos nós estamos a injetar alguma ideia, a injetar algum benefício, a injetar algo que no final das contas vai servir que é para aumentar aquilo que é a produtividade da empresa. Porque no meu conceito, a empresa, para ela dar certo ou dar errado, ela depende de 2 grandes fatores. Primeiro são as pessoas e segundo são os procedimentos. Se você tiver a melhor equipe das pessoas mais inteligentes, mas os teus modos operantes dentro da empresa forem péssimos, a tua empresa não sobrevive, ela vai morrer. E o mesmo acontece se você tiver pessoas medianas, não vamos dizer ruins, pessoas medianas, mas se os teus processos forem todos eles bem definidos, você tem uma grande probabilidade que a tua empresa dê certo. Então, pessoas e processos, eles vão dar ou motivos para a tua empresa crescer, ou então os motivos para a tua empresa ir à falência. E para você fazer a melhor simbiose de pessoas e processos, isso vai com reuniões constantes e reuniões que realmente sejam realizadas com pessoas que agreguem algum tipo de valor para a empresa. Uau. É uma excelente ideia, mas como é que um líder deve equilibrar a visão estratégica e as tarefas operacionais? Ok.
As pessoas, cada pessoa tem características. E o líder dele deve ter o conhecimento suficiente ou a prática ou a experiência para conseguir ver a característica de cada pessoa que ele vai liderar. Principalmente quando o teu negócio é pequeno. Pode ficar até mais difícil quando você tem uma multinacional que tem muita gente, que você, o dono, não consegue saber o número de pessoas que tem a trabalhar para ti. Mas quando você tem um negócio pequeno, você deve se esforçar para saber a capacidade de cada um, o gênero de pessoa que cada um é, o gênio que ele tem na sua cabeça e tudo. Existem exercícios. Existem pessoas que já prepararam alguns exercícios que você vai conseguir definir a personalidade de cada pessoa e assim você vai conseguir estrategicamente poder definir qual pessoa você vai pôr em determinados locais. Por exemplo, você não vai pôr uma pessoa que raramente explode com temperamento muito alto, você vai lhe pôr na frente da tua empresa onde todo cliente que entra aborrecido, que vem a gritar, essa é a pessoa que tem que lhe atender. Você automaticamente vai estar a fazer com que o teu cliente encontre alguém com uma resistência de aceitar a reclamação dele, duas pessoas estressadas, aí não sai boa coisa. Vai sair confusão atrás de confusão. E é a tarefa do líder saber definir quais das pessoas faz qual tarefa. Uau! Colocar uma pessoa estressada na parte de atendimento, os dois vão acabar ficando estressados e não há compra. Não há compra. O cliente vai dizer que a empresa é ruim. Sim. E o funcionário vai dizer que o cliente veio estressado. E um cliente insatisfeito, ele é vetor para dispersar outros 20. Claro. Então, manter o cliente calmo, sereno e resolver os problemas dele, porque na verdade, eu digo assim aos meus comerciais, todo cliente que ele vem aqui aborrecido, gritando, reclamando, ele no fundo ele quer atenção. E se você resolver o problema dele, de certeza que ele volta ou de certeza que ele vai recomendar outras pessoas. Porque aquele que não quer mais saber de você, ele nem sequer reclama. Ele vê que você prestou o seu trabalho de maneira errada, ele apenas deixa de vir e vai procurar outras opções. Porque até o mercado ele é grande e nós todos estamos numa competitividade tão grande que a atenção ao cliente ela é preponderante para o sucesso de qualquer tipo de negócio. Mas hoje em dia as pessoas falam muito sobre sustentabilidade nos negócios. Como usar mecanismos de sustentabilidade para que os mesmos possam se manter ao longo do tempo. Ajustar para permanecer no mercado. Ok. Sustentabilidade. Isso vai naquilo que eu disse no princípio, precificar. Muito empreendedor, vamos imaginar que eu consegui uma fezada e consegui montar a minha empresa. Comprei um computador, comprei uma mesa, tenho internet, tenho ar-condicionado, tenho um espaço onde eu vou trabalhando e vou prestando o meu serviço. Se eu não pensar em certos aspectos que são muito importantes para a longevidade do meu negócio, o meu negócio ele começa a morrer. Por exemplo, se o meu preço não estiver ajustado, eu se tenho um microfone, eu sei que o microfone ele tem um tempo de vida. Ele não vai existir para sempre. Então, se ele tem 2, 3 anos, eu quando estiver a precificar o meu produto, eu tenho que contar que todo o material, se é o computador, se é a mesa, se é a cadeira que eu utilizo para atender o meu cliente, ele está a desgastar. E é o cliente que tem que pagar por esse desgaste, porque eu estou a utilizar todas essas ferramentas, o meu tempo para pagar, ou seja, para prestar esse serviço. E é claro, toda empresa ela tem que tender a crescer. Porque existe inflação na economia, o meu preço deve estar ajustado à inflação e tudo isso faz parte da precificação que eu vou dar ao meu produto. Outra parte é fidelizar clientes, porque existem muitas empresas e muitos empreendedores que acham que a solução quando o negócio está mal é ele baixar o preço, ele fazer promoção. E eu digo assim, tanto em informações que eu dou, em mentorias, todo cliente que ele chega a ti por preço baixo é o mesmo motivo que ele vai utilizar para fugir de você. Porque ele basta ouvir que existe um preço mais baixo que o teu, ele vai. Porque esse é o mesmo motivo que você conseguiu conquistar a ele.
O cliente ele deve estar preso por outros fatores. Ele deve ver uma singularidade a você. Para que quando você pega no teu preço, você precisa atualizar tanto por fatores de inflação, crises econômicas, escassez no mercado, e você precisa aumentar o teu preço. O cliente não veja isso como um problema. Ele veja apenas com uma visão de que se ele está a alterar, ele tem qualidade no produto que ele presta e ele vai se sentir automaticamente tentado a pagar, porque na cabeça dele você é a melhor opção para o produto ou serviço que você estiver a fornecer. Então, porque sem clientes nenhuma empresa sobrevive. Então eu devo estar sempre ciente disso. E também algo que sustentabiliza a empresa, todo empreendedor ele deve parar e pensar qual é a sua frequência de troca de funcionários. Porque se você troca de funcionários com muita frequência, você é um péssimo gestor. Você não tem políticas, você não tem procedimentos que faz com que o teu funcionário, dentro da tua empresa, ele consiga enxergar um futuro próspero. Se o teu funcionário não conseguir enxergar isso, ele é como o cliente, ele vai onde está mais barato, o funcionário vai onde estão a pagar melhor. Mas se ele conseguir enxergar algum futuro, pode ser futuro em estabilidade financeira, pode ser em conhecimento, pode ser talvez por outras condições que você pode agregar dentro da tua empresa. Se você como empreendedor conseguir fazer com que o teu funcionário enxergue isso, você também consegue lhe preservar. Porque eu, como gestor da empresa, treinar uma pessoa custa dinheiro, custa tempo e o tempo principalmente ele é um recurso irrenovável. Tempo que passou, passou. Um funcionário que você lhe cria durante um ano e depois ele vai trabalhar para a concorrência, isso até às vezes pode acontecer e acontece com muita frequência, você vai ter que repetir esse processo de vez em vez. E isso, eu percebi que isso desgasta. E passei a, sempre que posso, botar na cabeça dos meus colaboradores que aqui ele não vem apenas à busca de um salário. Ele vem aqui à busca de um conhecimento que ele poderá levar para a vida toda. E que esse conhecimento é sempre atualizável. Por isso é que você, como empreendedor, você deve também estudar para poder atender às necessidades da tua própria equipe. Mas qual é o momento certo que consideras que qualquer empreendedor deve usar, não é, para expandir a sua empresa? Ok, o momento certo. Hoje, expandir a empresa, ela tem alguns fatores que você deve ter em conta. Por exemplo, eu só tenho uma empresa que eu tenho um determinado número de clientes que eu já não consigo atender de forma humana. O que eu aconselho agora é você primeiramente pensar quais são os meios tecnológicos que você pode utilizar para poder atender essa tua demanda. Em vez de você pensar primeiramente em crescer fisicamente no teu negócio, é menos perigoso você investir em tecnologia que te dá a possibilidade de você atender mais pessoas em simultâneo, pondo robôs, máquinas a atenderem, porque existem algumas vantagens na tecnologia. A tecnologia, ela não sabe se é de manhã ou se é de noite, ela não pede férias, ela não falta, não fica doente. Então existem aí algumas vantagens na tecnologia. Mas um problema que a tecnologia tem é que existem problemas que é mesmo o ser humano que tem que resolver. É mesmo o ser humano que tem que resolver. Então, o momento próprio de eu poder expandir é quando eu tenho um overflow de clientes, tenho mais clientes daquilo que é a possibilidade que eu tenho de atender. Isso é um bom segmento, ou seja, é um bom indicativo para eu poder expandir o meu negócio. Ou em outras visões é quando eu quero atingir novos mercados, quando eu já sou expert em alguma coisa que eu já venho fazendo há muito tempo, quero atingir novos mercados, então eu vou expandir aquilo que são os meus tentáculos na empresa, que é para poder atingir um número maior de clientes. Quais são os erros que podem servir como aprendizado para outros empreendedores?
Olha, o pior erro que eu tive durante a minha carreira como empreendedor é pensar que o teu colaborador, o teu funcionário é teu amigo. Esse é um dos grandes erros que muitos empreendedores têm e que podem até mesmo fazer com que uma empresa feche. O teu colaborador, dentro do ambiente de trabalho, você não pode lhe tratar como teu amigo. Porque quando começa a se confundir a amizade e aquilo que é o profissional, aquele que é teu amigo, ele vai tender a sugerir que você deve entender os problemas que ele tem, você deve entender que ele dormiu na festa e então não pode vir trabalhar porque estava ressacado, porque o primo faleceu, então ele fica uma semana no óbito. Então começamos aí a confundir as coisas. Dentro da organização empresarial, nós devemos sempre separar as águas. Existe aquilo que é o profissional e vai existir aquilo que são relações à parte do que é a empresa. Grande erro das empresas é quando o líder começa a confundir as relações dentro da empresa. E eu chamo sempre a atenção tanto para os meus próprios colaboradores como para outros empreendedores que vêm ter comigo quando têm algum problema relacional. Porque esse tipo de confusão faz com que os teus processos eles sejam incompletos, sejam ineficientes e tarde ou cedo vão afetar aquilo que é a tua relação com os teus clientes. Que conselho daria para alguém que está a começar do zero? Conselho que eu daria. Primeiramente, em toda atividade que você quiser fazer, você primeiro deve buscar as informações de pessoas que já estão há muito tempo a fazer aquilo que você deseja fazer. E quando lá chegar a abordar com esse tipo de pessoas, não se foque muito apenas naquilo que são os benefícios. Procure saber quais são os pontos negativos do negócio. Porque às vezes nós vemos pelas redes sociais que são agora os nossos meios mais rápidos de obter informação. Você vê que o empreendedor está a falar das suas felicidades, está a ver que está tudo bom, você lhe vê com um carro bom, com uma casa boa, e ele te diz que tem esse tipo de negócio. E você imagina que se você fizer a mesma coisa, você vai facilmente atingir os mesmos resultados. E não existe negócio fácil. E principalmente os negócios que têm a tendência de fazer as pessoas enriquecerem rapidamente, não são fáceis. E também eu não aconselho muitas pessoas pensarem desse jeito, que você vai ficar rico facilmente. Estou há 8 anos com uma empresa, ainda não cheguei ao nível que eu desejaria alcançar e ainda assim continuo prevalecendo, tendo os métodos que eu acho que são os mais prováveis e mais... Será que a questão de se tornar milionário, bilionário ou então rico muito mais rápido não tem nada a ver com o negócio, com o setor de atuação, com os lucros obtidos? Também tem grande influência, mas eu digo assim, o dinheiro, as pessoas interpretam mal o dinheiro. Por que eu digo isso? As pessoas pensam que o dinheiro é essa nota que nós circulamos com ela, temos no bolso, fazemos pagamentos e tudo mais. Ok, mas aquilo que é o meu conceito de dinheiro é que dinheiro é tudo aquilo que é raro e que as pessoas desejam. Basta você ter alguma coisa que cubra essas duas propriedades, que seja raro e que as pessoas desejam, você vai ter o equivalente nas notas que representam esse dinheiro. Se eu tenho um produto que ele é único e que eu faço com que esse produto seja extremamente conhecido, tarde ou cedo, eu vou passar a ter dinheiro em espécie, ou seja, as notas que vão representar esse meu produto. Então, se eu quero ser milionários são pessoas raras, você não encontra milionário em qualquer esquina. Então você deve trabalhar em você mesmo para seres uma pessoa rara e pegares na tua raridade, apresentar ao máximo de pessoas possíveis. Porque se você quer ter milhões na conta, tens que vender também para milhões. Então ali é um processo de melhoramento contínuo, principalmente em você como pessoa. Porque... infelizmente, os negócios hoje podem ser um negócio que é muito lucrativo, amanhã são negócios que não valem nada.
E o que vai fazer com que você reerguer-se vai ser a tua própria capacidade de resiliência. Agora, nós vamos dar aqui uma oportunidade para o público em geral, porque agora nós permitimos que os públicos, ou seja, as pessoas façam algumas questões, né? Aquelas questões que gostariam de fazer ao convidado. Então, se tu queres participar dessa rubrica não, né? Se tu queres que os convidados tenham algumas perguntas aqui feitas ao programa, tens de estar no nosso clube de afiliados principais. Clicas no link abaixo e tu aí terás o nosso clube de assinantes e bastante tu lá estás, tu vais começar a ter o privilégio de participar em muita coisa nossa. Então a primeira questão é: quais perguntas frequentes os pequenos empreendedores fazem sobre gestão? Ok, a pergunta mais frequente que eu recebo é tenho um determinado valor, que negócio é que me aconselhas a fazer? Essa é a pergunta-chave. E a minha resposta recorrente é o seguinte: o negócio que você tem que fazer não depende da opinião que eu vou te dar, porque eu não sou você e eu não sou formado na mesma frequência ou no mesmo saber que você. Nós somos pessoas diferentes. Eu posso te sugerir algo que deu bem comigo, mas contigo pode ser um desastre. Claro. Então eu vou dizer sempre assim: o negócio que você quer fazer depende principalmente das habilidades que você tem. Você pega nas tuas habilidades, eu posso até te ajudar a pegar nas suas habilidades e ter uma disciplina processual para você atingir os teus objetivos. Ali sim posso te ajudar, mas eu não vou te dizer que pega os teus 100 mil contas e vai vender pão. Eu não sei se você conhece de pão, não sei se você já vendeu pão alguma vez, não sei o que você sabe fazer. Então essa é uma pergunta muito frequente nas pessoas que normalmente se comunicam comigo. Uau. Segunda questão seria como lidar com imprevistos e crises inesperadas de negócio? Ok, as crises, elas são cíclicas. São cíclicas. Quando falei deste livro, Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill ele escreveu em 1939. 10 anos depois da primeira grande crise, que é da Grande Depressão, que teve nos Estados Unidos. E ele escreveu esse livro em resultado das experiências que ele teve nessa crise. Mas ele escreveu em 1939, mas ele só pediu para que o livro fosse publicado em 2008 ou 2011. Porque ele dizia que a sociedade ainda não estava preparada para o que ele tinha escrito no livro. E pelo que eu passei a investigar depois de ler o livro, é que crises sempre vão existir, são cíclicas. Você vai ter crise agora, tivemos em 2020, vai vir outras crises. Então nós temos que estar sempre preparados para o pior. O empreendedor deve estar sempre preparado para o pior. Por isso vou tocar mais uma vez naquilo que é a precificação do teu produto. Você deve precificar também contando com dificuldades futuras. Ou você aumenta o teu número de vendas, ou então você deve ajustar aquilo que são o teu preço. E para uma crise, são mesmo as pessoas que vão te ajudar a superar. Então, forma pessoas que sejam fiéis a ti em momentos de crise, que sempre que alguma crise chegar até você, você terá bagagem, você terá recursos humanos que é para poder superar qualquer crise que venha a existir. Uau. A terceira questão eu acho que já acabou por ser dada, porque referencia mais na questão de onde buscar conhecimentos. Se tem alguma recomendação. Mencionou sobre os livros. Napoleão Hill é uma grande opção. Tem mais alguma? Tenho sim. Existem conhecimentos que você vai encontrar com pessoas vivas que estão no nosso ambiente. Uma das coisas que Napoleão Hill ensina muito é que você deve ter controle do teu ambiente. O teu ambiente vai definir quem você vai ser. Então, se você estiver no ambiente de pessoas que são improdutivas, você será uma pessoa improdutiva. Se você estiver no ambiente de pessoas produtivas e você permanecer naquele ambiente, por influência, por natureza, você vai tender também a ser uma pessoa produtiva. Então, pessoas que têm resultados, independentemente da área onde ele estiver,
Se ele tem resultado, você deve procurar se juntar a essas pessoas para obter conhecimento. Porque os livros, nós temos os atores estrangeiros que vão escrever, você vai ler, ok, vai ter conhecimento. Mas eles escreveram talvez numa época diferente, para uma sociedade diferente, para um ponto de vista diferente daquilo que você está a ter agora. Mas dentro da tua sociedade, do teu ambiente, você poderá encontrar pessoas que poderão te ajudar, te abrir caminhos e que já passaram por essa experiência que você está a passar agora. Então, pessoas e livros são as melhores ferramentas para buscarmos conhecimento. Uau! Em termos assim de dicas finais, o que é que gostaria de deixar para todo o público em geral? Dicas final. Bem, ser empreendedor ele não é algo que você vai fazer de passagem. Se você quer abrir um negócio, se você quer crescer, você tem que ter em mente que você vai entrar nesse mundo, tens que ficar mesmo ali. Já não podes mais pensar em outras coisas. E nós que somos empreendedores, que temos negócios, nós retiramos certas restrições. Por exemplo, eu não posso me dar o luxo de ter um horário de trabalho, de ter dias de trabalho. A gente trabalha sempre que temos que trabalhar. Se eu tenho que trabalhar no domingo de manhã, eu vou trabalhar no domingo de manhã. Se eu tiver que trabalhar de madrugada, eu tenho que trabalhar. Porque o que mais importa para um empreendedor são os objetivos que ele tem que atingir. E os objetivos são sempre... você tem que fazer sacrifícios. Sem sacrifícios, você não chega a lado nenhum. E diz até no filme do Homem-Aranha, grandes poderes deixam em nós grandes responsabilidades. Uau. Então, se você quer empreender, porque são os empreendedores que mudam as sociedades. Então, se você quer ser um elemento de mudança, você tem que fazer grandes sacrifícios. Uau! É com estas dicas que nós vamos terminar mais um episódio, mas antes de terminar eu vou dizer, se tu gostas desse conteúdo, subscreve o canal, deixa o teu like no vídeo, comenta e partilha esse conteúdo com a pessoa que esteja mais interessada. Se tu não estiveres interessado, apenas aprenda, ganhe conhecimento e possas passar esse conhecimento para outras pessoas que poderão aplicá-lo da melhor maneira. Há uma novidade que você precisa perceber, que é que nós temos o nosso clube de assinantes exclusivos. Se tu queres participar, vai até a descrição e clica no link, porque lá nós vamos publicar alguns vídeos de forma especial. O que é que acontece? Nós temos vídeos diários, não é, que vão saindo durante os dias no canal e tem vídeos exclusivos. Estes vídeos exclusivos vão estar diretamente ligados a um clube de pessoas que dá aquele apoio ao canal mensalmente. Então, se tu pretendes ajudar o canal mensalmente para que nós possamos crescer mais, ter uma qualidade diferente, então faça parte do nosso clube de assinantes. E assim também podes fazer aquele contato diretamente, conhecer o Marcos, ter um dia com o Marcos, ou então ter um dia com o Helênio, ou ter um dia com o Luciano. Então podes conhecer toda a equipa, frequentar o estúdio, e isto tu só vais ter o privilégio se fazeres parte do nosso clube de assinantes. Então, gostas do conteúdo? Subscreve o canal, assina o nosso plano e deixa o teu like. Então, bem-vindos e até já aí um próximo episódio.